Trabalhadores imigrantes fogem de agentes da ICE em uma obra na Califórnia. Na Virgínia Ocidental, bombeiros usam um caminhão-escada para ajudar na prisão de imigrantes em um telhado. Um homem bate no carro da imigração para tentar escapar. Em Newark, o vereador Mike Silva e o capitão do 3º precinto falam sobre as batidas do ICE no Iron Bond em Newark, New Jersey. Tudo isso e muito mais em 30 segundos no Agenda 47. Com a extensão de cílios profissional, você acorda linda todos os dias. Sem rímel, sem esforço e sem perder tempo. Realçamos sua beleza com técnicas modernas, produtos de alta qualidade e total cuidado com seus olhos. Agende seu horário agora mesmo e descubra o poder de um olhar irresistível. Sampaio Ellen Beauty Studio, transformando olhares, elevando a sua beleza. Olá, sejam bem-vindos ao Agenda 47, jornal dedicado a acompanhar de perto as principais ações que envolvem o 47º presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, destacando os impactos diretos na vida dos imigrantes e na política americana. Estamos presentes em várias plataformas para que você fique sempre bem informado. Em todos os Estados Unidos e Canadá pela SPT Television, SIC Internacional, e também na plataforma de streaming SPT Plus. Se você ainda não baixou, tá esperando o quê? Faça isso agora mesmo. Baixe o app da gente, o streaming, e fique conectado com um conteúdo em língua portuguesa de primeira qualidade. Aponta o seu telemóvel para cá, para esse QR Code, você vai direto para a SPT Plus. Pegou o celular, o cellphone, apontou para cá, clica naquele linkzinho amarelo e você vai ser redirecionado para fazer o download. Você pode fazer esse download no seu smartphone e também na sua Smart TV. Tem muito conteúdo bacana, muito conteúdo fixe para você lá, gente. Acompanhe lá, faça a sua inscrição com um e-mail, com um password, uma senha, e aí você vai ter a escolha de fazer algumas compras de alguns conteúdos, mas tem muito conteúdo gratuito também, só para dizer para você, tem muito conteúdo, principalmente esse que a gente faz aqui para nossa comunidade. E não esqueça também, estamos no nosso canal no YouTube, Seaba Brazilian Television, informação de qualidade, credibilidade e conexão direta com a nossa comunidade, onde quer que você esteja. Em uma cena tensa no sul da Califórnia, trabalhadores da construção foram vistos correndo e pulando de telhado em telhado, enquanto agentes do Serviço de Imigração e Controle de Alfândega, o ICE, entravam na obra para a abordagem. Segundo o empreiteiro da obra, que contratou a equipe, ninguém foi detido, mas os operários ficaram abalados e com medo de voltar ao serviço depois do episódio e da presença dos agentes nos locais. Imagens divulgadas nas redes sociais mostram a movimentação rápida dos trabalhadores tentando escapar da ação federal, gerando choque e questionamento sobre as estratégias usadas nas operações de imigração. Em um vídeo também que circula nas redes sociais, mostra o corpo de bombeiros de Teays Valley, na Virgínia Ocidental, ajudando agentes do ICE a deter 8 trabalhadores que faziam serviço em um telhado de uma casa. Nas imagens, bombeiros posicionam a escada de um caminhão, equipamento normalmente usado para resgate de emergência, para alcançar o topo da construção e auxiliar na prisão dos operários. O proprietário do imóvel afirma que os trabalhadores tinham autorização legal para trabalhar no local. Ainda assim, segundo relatos que circulam online, o chefe dos bombeiros teria autorizado a ajuda da ação do ICE de qualquer forma possível. Após a intervenção, o telhado ficou inacabado e exposto ao clima frio do inverno, sem previsão de retorno dos operários. E nas redes sociais, a cena gerou muitas críticas pelo uso de equipamentos públicos em uma ação de aplicação da lei federal. Em Minneapolis, membros de comunidades indígenas relatam que agentes da ICE detiveram vários nativos americanos durante uma intensa operação federal de imigração, gerando críticas de líderes tribais e políticos. O presidente da tribo Ogalala Silks afirma que 4 de seus cidadãos
todos nascidos nos Estados Unidos com status tribal, foram levados por agentes de serviço de imigração e alfândega, apesar de seu direito à cidadania garantido por lei. Autoridades tribais exigem explicações e a libertação dos detidos, falando em violação dos direitos e práticas discriminatórias, enquanto o Departamento de Segurança Interna nega ou não confirma as detenções publicamente. A comunidade indígena reforça a necessidade de tratamento justo e respeito à soberania tribal. Uma parada que virou causa em San Antônio, no Texas, agentes da ICE detiveram um homem de nacionalidade cubana depois que ele teria usado o próprio carro, batendo nos carros dos agentes federais para tentar escapar da prisão. Segundo autoridades, Robin Argot Brooks teria colidido propositalmente contra 2 veículos de oficiais do ICE em um estacionamento do supermercado Walmart, enquanto agentes tentavam prendê-lo. O incidente aconteceu na última terça-feira e um agente ficou ferido, levado para o hospital. Segundo o governo, Brooks foi acusado de destruição de propriedade governamental e pode pegar até 10 anos de prisão e ainda multa de $250 mil se condenado. Imagens divulgadas mostram um momento em que o suspeito, cercado pelos veículos, recua e atinge as unidades federais antes de ser detido. Uma operação federal dos Estados Unidos provocou revolta na manhã da última quinta-feira em Princeton, no estado de New Jersey. Agentes do Serviço de Imigração e Alfândega, o ICE, detiveram várias pessoas, incluindo um pai que tinha acabado de deixar o filho na escola durante uma ação de fiscalização pela cidade. Autoridades locais dizem que até agora 5 pessoas foram presas nas primeiras horas daquela manhã. E a prefeita está, inclusive, preocupada com o impacto na comunidade imigrante. A cidade compartilha as preocupações de muitos moradores e continuam a divulgar informações verificadas, afirmou a administração municipal em um comunicado aos moradores. A reação entre vizinhos foi de choque e medo, com residentes pedindo mais transparência sobre quando e como essas operações ocorrem em áreas onde famílias vivem e circulam diariamente. E na manhã do último dia 9 de janeiro de 2026, agentes federais da ICE entraram em um ônibus da New Jersey Transit, na esquina da 64 com a Bergline Avenue, em West New York, no estado de New Jersey. Os agentes bloquearam as saídas e detiveram uma mulher, diferente do que manda a diretriz de confiança dos imigrantes de New Jersey, que proíbe transportes públicos de cooperar em buscas civis sem um mandado judicial. O motorista obedeceu a ordem de parada. A ação aconteceu em meio ao aumento das operações federais polêmicas de imigração no país inteiro, que já registram casos de detenções de cidadãos e o uso da força em protesto, gerando críticas de líderes comunitários e pedidos por transparência e responsabilização de agentes. Agora, sobre essas batidas que estão acontecendo, principalmente no estado de New Jersey, o vereador do bairro Iron Bond, em Newark, Mike Silva, e o chefe da polícia do 3º precinto, que é responsável pelo bairro do Iron Bond, participaram ontem, quinta-feira, do programa Linha Aberta com a jornalista Beta Marques. Eles falaram sobre as recentes batidas do ICE que deixaram a comunidade em alerta e geram preocupação entre imigrantes locais. Mike Silva reforçou que a segurança pública e a relação entre polícia e moradores continuam como prioridade no bairro. O capitão da polícia destacou que os moradores, independentemente de seu status imigratório, podem sempre continuar denunciando os crimes sem medo de retaliações federais. A ação do ICE tem sido foco de debate nas últimas semanas, com moradores buscando segurança e direitos claros numa região multicultural e cheia de imigrantes brasileiros e portugueses. Confira agora um trecho do programa Linha Aberta com a Beta Marques. Com esta situação do ICE, se houver uma manifestação no Iron Bound, a polícia está preparada para lidar com esta situação? Só a polícia não se pode envolver. Porquê? Nós, há anos passados, muito antes de eu ser vereador, passamos para um que chama-se um Sanctuary City. Certas cidades para o resto do United States of America, dos Estados Unidos, passou para isso, por causa que queriam passar para isso. O problema é que quando tu passas para isso, o ICE e o governo federal não têm que dizer nada
aos políticos aqui na cidade. Só quando eles estão aqui e nós vemos na televisão ou na rede social por telefone, nós estamos a ver pela primeira vez como a pessoa está a ver pela primeira vez. Eles não chamam para mim, não chamam para o mayor, nunca, certeza que nunca digam nada à polícia, coisa que a polícia também não se pode envolver, só se eles precisarem de ajuda, que está muitas pessoas à volta deles, ou eles está perigoso, eles podem chamar para a polícia vir ajudar, mas é a única maneira. Mas de toda a maneira, por causa que somos um sanctuary city, o immigration não tem que dizer nada a nós de que eles estão aqui. So, nós, quando vemos pelo telefone, vemos tudo para a primeira vez. Portanto, quando o ICE está em Newark, vocês não têm conhecimento e não podem fazer nada, não podem ir só se eles chamarem, correto? Só chamem para ajuda. Exato. Eles estão assaltados ou a ser violentamente atacados. O resto nós não fazemos nenhum serviço com eles, nem eles contactam nós não contamos eles. Só, como o vereador disse, se eles aparecem na Ferry Street, eu estou De mãos atadas, não podes fazer nada. Nem isso, eu só estou a saber naquela hora que eles estão lá. Eles não fazem nenhuma notícia a nós. O vencedor, aliás, a vencedora do Nobel da Paz e oposicionista venezuelana Maria Corina Machado se reuniu com o presidente Trump na última quinta-feira na Casa Branca, em Washington. O encontro a portas fechadas ocorreu após Maria Corina ter sido preterida por Trump para assumir o governo da Venezuela depois da deposição de Nicolás Maduro. A Casa Branca optou por apoiar a vice-presidente Delcy Rodrigues, que se tornou a presidente interina do país. Após deixar a Casa Branca, a opositora venezuelana cumprimentou apoiadores e afirmou que a reunião foi muito boa. Durante a visita, ela ofereceu sua medalha do Prêmio Nobel da Paz para o presidente Donald Trump. No último dia 5 de janeiro, Maria Corina disse que entregar o prêmio a Trump seria um ato de gratidão do povo venezuelano pela remoção de Nicolás Maduro, ex-presidente do país, capturado pelos Estados Unidos. Pouco depois, o Instituto Nobel da Noruega se manifestou e disse que o prêmio não poderia ser transferido, compartilhado ou revogado. Logo após confirmar a captura de Maduro, no início de janeiro, Trump descartou apoiar Maria Corina como um nome para assumir o governo venezuelano. Ele declarou que ela é uma mulher muito simpática, mas que não tem o apoio e nem o respeito do país. O republicano também preteriu Edmundo Gonçalves, que muitos consideram como vencedor das eleições de junho de 2025. Ali Chat, um ex-funcionário da Autoridade Palestina, foi escolhido para administrar Gaza sob um acordo apoiado pelos Estados Unidos. Ele tem um plano ambicioso que inclui empurrar os detritos da guerra para o mar Mediterrâneo e, dentro de 3 anos, reconstruir a infraestrutura destruída. Um ambicioso plano apoiado pelos Estados Unidos para reconstruir a faixa de Gaza será administrado por um engenheiro civil e ex-funcionário da Autoridade Palestina chamado Ali Shaat. Ele é natural de Khan Yunis e comandará um grupo de 15 tecnocratas palestinos encarregados de governar o enclave após anos de domínio do grupo islâmico Hamas. Shaat enfrentará a tarefa monumental de fornecer condições humanitárias básicas a mais de 2 milhões de pessoas, a maioria delas deslocadas por 2 anos de guerra, e remover estimadas 75 milhões de toneladas de escombros, além de artefatos explosivos não detonados. Isso enquanto Israel e o Hamas continuam a trocar tiros. No entanto, o engenheiro civil está otimista. Em uma entrevista a uma rádio esta semana, ele sugeriu que, se recebesse tratores suficientes, poderia empurrar os escombros para o mar, aumentando a área de Gaza. Shaat estimou que não levaria mais do que 3 anos para remover e reciclar os escombros e reutilizá-los para novas construções. Por outro lado, um relatório da ONU de 2024 apontou que a reconstrução das casas destruídas em Gaza levará mais de uma década, até pelo menos 2040, mas pode se estender muito além disso. A nomeação de Shaat marca o início do que os Estados Unidos chamam de segunda etapa de uma trégua entre Israel e o Hamas. No entanto, muitos habitantes do enclave dizem que a primeira fase nunca trouxe a paz que esperavam. Que segunda fase ou primeira fase? Eles ainda nem iniciaram a primeira fase, como podem começar com a segunda? Eles estão bombardeando desde esta manhã. Eles atacaram Tufá e Zeytun. Casas estão desabando. Que segunda fase?
Não queremos tinta no papel. Queremos ação real no campo. Não queremos que seja como todas as outras vezes, com apenas palavras no papel. E então as coisas permanecem as mesmas, ou até pioram. Não está claro como o Comitê de Shaat iniciaria a reconstrução e conseguiria a obtenção de permissões para a importação e uso de máquinas e equipamentos pesados, que são geralmente proibidos por Israel. Israel não respondeu aos pedidos de comentários sobre a nomeação e os planos do engenheiro. A formação do grupo liderado por Shaat ganhou apoio do Hamas, que tem realizado negociações sobre o futuro de Gaza com outras facções palestinas no Cairo. Os Estados Unidos apreenderam na última quinta-feira mais um petroleiro ligado à Venezuela no Mar do Caribe, o sexto apreendido pelo governo Trump. O Exército dos Estados Unidos e a secretária de Segurança Interna, Kristi Noem, confirmaram a apreensão. O petroleiro se chama Verônica e navegava com a bandeira da Guiana. Um vídeo da apreensão compartilhado pelo Exército dos Estados Unidos mostra uma aeronave chegando de helicóptero ao petroleiro e, em seguida, tropas descendo de corda a bordo do Verônica. Kristi Noem afirmou que o petroleiro integra a frota fantasma da Venezuela, um grupo de petroleiros que o governo Trump acusa o regime venezuelano de utilizar para burlar sanções impostas contra a indústria petrolífera de Caracas. Esta é a sexta apreensão de petroleiros ligados à Venezuela feita pelo governo Trump. A apreensão mais recente pelos Estados Unidos de um petroleiro ligado à Venezuela ocorreu na última sexta-feira no Caribe, perto de Trinidad e Tobago. Donald Trump impôs em dezembro um bloqueio total às embarcações. 2 delas foram interceptadas em 2025. E o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, diz que a Ucrânia está impedindo o acordo de paz. Em entrevista exclusiva à agência Reuters, Trump afirmou que o presidente da Rússia, Vladimir Putin, estaria pronto para encerrar a invasão da Ucrânia, que já dura quase 4 anos. Segundo ele, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky seria mais reticente. Questionado sobre o motivo de as negociações lideradas pelos Estados Unidos ainda não terem encerrado o maior conflito terrestre da Europa desde a Segunda Guerra Mundial, Trump respondeu apenas uma palavra: Zelensky. As declarações indicam uma nova demonstração de frustração de Trump com o líder ucraniano. Os dois mantêm um relacionamento instável há anos, embora as interações tenham mostrado sinais de melhora no primeiro ano do atual mandato do republicano. Em diversas ocasiões, Trump se mostrou mais disposto a aceitar declarações de Putin sem questionamentos, o que gerou críticas em Kiev, em capitais europeias e no Congresso dos Estados Unidos, inclusive entre parlamentares republicanos. Perguntado se pretendia se reunir com Zelensky durante o Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça, na próxima semana, Trump disse que sim, mas indicou que não havia planos definidos. Ao ser questionado sobre os motivos que levariam Zelensky a atrasar as negociações, Trump não quis dar detalhes. Após as declarações, Zelensky rebateu a fala do presidente americano e disse que a Ucrânia nunca foi e nunca será um obstáculo para a paz. Chegou a hora de conferirmos a capa do Jornal Comunitário do dia, ver quais são os destaques. Vamos agora para o Brazilian Times. Vamos lá, Brazilian Times traz aqui que brasileiro transforma vida nos Estados Unidos e vende seguradora para gigante americana. Aí tem aqui também Lidson Michael dos Santos, é um brasileiro nas Forças Armadas Americanas, faz aí uma reportagem sobre ele, né? Traz também muito mais informações aí que brasileiro é encontrado morto na Carolina do Sul e amigos alertam para o risco silencioso da depressão. Filho de brasileiros, jovem de Massachusetts, assina contrato histórico com o New England Revolution. Olha só, ele é brasileiro brilhando aí no futebol, né? Olha, quero fazer aquele pedido do final de semana. Vocês estão vendo aí o Agenda 47, a gente só volta na segunda-feira com o Agenda 47. Se inscreva no nosso canal, Serba Brazilian Television, deixa o seu like se você gostou. Se não gostou, deixa o dislike, comenta de qualquer forma. Comenta, me chiba, faz o que você quiser, comenta. O importante é engajar, não se preocupe com um comentário. Só não pode ser comentário desrespeitoso com um coleguinha que às vezes está comentando e tudo, mas o resto pode comentar, o negócio é engajar.
E deixe, claro, o seu like ou dislike, como eu já falei, e depois de fazer tudo isso, você ativa aqui o sininho das notificações para quando chegar um vídeo novo, você ficar por dentro, tá bom? Muito obrigado pela sua audiência. Às 7 horas da noite estarei de volta, ancorando o Jornal Brasil News, mas lá na nossa plataforma, SBT Plus. Faça o download agora mesmo. Até mais tarde.